Paz do Senhor, amada igreja. Que bom ministrar na nossa igreja, amém? Mas eu não vim sozinha. Como nós vamos falar de mães para mães, eu trouxe 3 fiéis escudeiras comigo e eu gostaria de chamá-las também. Pastora Elvira, irmã Cristiane e irmã Alessandra estarão ministrando junto comigo nessa noite. Amém? Vocês podem sentar e aguardar o seu momento. Então, irmãos, como eu disse, nós vamos falar sobre algumas mães na Bíblia e sua grande influência que chegou até nós, para o nosso conhecimento, para o nosso exemplo de vida. E é muito bom, né? Você, mãe, que está aí com seu esposo do lado, você que trouxe seu filhinho, deixou lá no Paz Kids, outros que já têm mais de 10 anos já estão aqui, seja honrada nessa noite. E que você possa colocar em prática aquilo de bom e evitar aquilo de ruim que nós vamos estar falando nessa noite aqui nesse lugar. Amém? Como meu esposo já orou, né? Nós já oramos, eu acredito que a mensagem já está mais do que abençoada. Então, como eu disse, algumas mães da Bíblia e a forma que marcaram a sua geração. Esse é o nosso tema para essa noite. Existem muitos referenciais de mães na Bíblia. Alguns nos quais devemos nos inspirar e outros que devemos a todo custo pedir sabedoria de Deus para que nós possamos evitar. Hoje nós falaremos de algumas mães que marcaram a sua descendência e têm deixado marcas na nossa. Elas marcaram a sua descendência, mas elas têm deixado marcas nas nossas descendências. E uma mãe que eu escolhi, ela já foi até referenciada hoje, né? No momento que o Winkler veio falar sobre a oferta, ele já falou sobre uma das mães que eu vou abordar, que é Ana. Ana é um dos maiores referenciais de mãe para nós como cristãos. Amém? É uma história tão maravilhosa que você precisa conhecer, você precisa ler, você precisa estudar a vida de Ana e o que foi ela para o povo de Deus. O que nós aprendemos com essa mulher maravilhosa? Qual é mais uma das lições que ela nos deixa? Primeiro, Ana adorava ao Senhor. Você vai ver lá na história, eu não vou estar pegando muito porque é muito longo, aí como nós temos um tempo limitado, eu não vou estar lendo muito a palavra, mas eu vou contar a história e vou viajar com você na história. Amém? Então, Ana era esposa de Eucana. Eucana tinha 2 esposas. Naquela época podia, tá, irmãos? Hoje em dia, Jesus já veio e aboliu isso daí, tá? Mas naquela época podia ter 2 esposas. E o esposo de Ana tinha. Era Ana e a Penina, que não era uma pessoa assim, que tinha um referencial assim com seu nome, né? Apesar do nome dela ser Penina, ela não tinha pena nenhuma de Ana, irmãos. Era uma mulher muito assim, por ela ter muitos filhos, ela debochava de Ana que não podia gerar. Então, todo ano, Eucana, o nome do marido de Ana era Eucana, ele saía do lugar que ele morava e ia para Jerusalém adorar. Uma vez por ano, ele pegava toda a sua família, toda a sua prole, e Ana, que não tinha prole, ia para o templo adorar o Senhor. E Ana era uma adoradora nata. Com certeza, a Bíblia não relata, mas ela tinha prazer no fato de adorar o Senhor junto com seu esposo, né? Então, esse é um dos predicativos de Ana. Ela ia todos os anos com seu esposo adorar o Senhor em Jerusalém. Outra coisa, irmãos, que essa referência anote para você refletir em casa, que eu disse que eu ia dar referência e não dei, né? É 1 Samuel 1, a partir do capítulo 1. Outro predicativo de Ana, ela se derramou na presença de Deus nos momentos da sua angústia. O sacerdote Eli, ele pegou Ana falando, gesticulando, chorando. E ele falou com ela: mulher, tu não se envergonha de desde cedo já estar embriagada? Ela poderia sair daquele lugar revoltada com aquele sacerdote, mas Ana não fez isso. Ela simplesmente disse: meu Senhor,
Eu nunca coloquei bebida alcoólica na minha boca. Eu estou derramando meu coração diante de Deus. E explicou que ela não tinha filho, que ela pedia a Deus um filho e tudo. Então ela poderia ter colocado toda a sua mágoa naquele momento, repreendido aquele sacerdote, mas ela não fez. Ela tinha ido ali com um objetivo, que era adorar o Senhor em prol daquilo que ela estava clamando. E foi isso que ela fez. E aí, depois dela se justificar diante do sacerdote, ele disse para ela que ela teria um filho. Ela foi abençoada através da sua atitude. Amém, irmãos? Essa referência está em 1 Samuel 1, de 10 a 17. Outra coisa, Ana cumpria o que prometia. Após desmamar o menino, Ana cumpriu o voto que fez ao Senhor. Está isso lá em 1 Samuel 1, de 21 a 28. Ela prometeu que após desmamar o menino, ela levaria o menino para servir no templo. Gente, por mais que a gente queira algo, lembrem, Ana era a coisa que mais desejava ao coração dela, era ter um filho. E ela prometeu que se Deus desse esse filho para ela, o que ela faria? Ela levaria aquela criança para servir no templo junto com o sacerdote Eli. Então você dá aquilo que você mais anseia. Você imagina o tanto que é difícil. Mas Ana, ela cumpria a sua palavra. E ela fez isso. Eucana foi no outro ano, o bebê tinha 1 ano, ela não foi. Foi no outro ano, ele tinha 2 anos, ela não foi. Quando o bebê fez 3 anos, ela desmamou e ela foi levar no templo como ela havia prometido. Então Ana era uma pessoa, uma mulher de palavra. E nós, como mulheres de Deus, precisamos ser mulheres de palavra. Por mais que nos doa, mas se nós votamos, nós precisamos cumprir aquilo que nós votamos ao Senhor. Amém? E o que foi que Ana recebeu com isso? A gente vai ver mais lá na frente, né? Ela foi muito abençoada pela sua atitude, porque ela teve muitos filhos e muitas filhas. Se eu não me engano, foram 3 filhos e 2 filhas que o Senhor deu para ela. A gente vai ver isso lá em 1 Samuel 2, de 18 a 21. Ela teve outros filhos, não que fosse suficiente. Não, eu vou deixar esse para ir porque Deus vai me dar outros. Nunca passou pelo coração de Ana isso. Mas se ela prometeu algo, ela foi e cumpriu. E pelo seu coração generoso para o Senhor abençoou ela muitas vezes mais. E todo ano aquela mãe voltava, ia levar roupas para o seu filho, ia levar bênçãos para o seu filho, ia saber do seu filho. E nós tivemos, através da vida desse homem que foi entregue ainda quando criança, referenciais maravilhosos de um homem muito sábio que chegou até nós. Ela criou um homem, porque eu tenho certeza que essa mãe, a cada ano que ela ia visitar aquele filho, ela conversava com ele, ela passava aquela instrução do bom caráter que ela tinha para aquele homem, porque aquela criança, ela foi morar na casa de um profeta que não tinha referencial de criação de filhos. E apesar disso, aquele homem foi um grande profeta do Senhor, enquanto os filhos do profeta Eli, onde Samuel foi criado, eram abominação diante de Deus e foram mortos, todos no decorrer da história. Né? Morreu os filhos de Eli, morreu toda a sua família. Então o referencial que o profeta Samuel recebeu foi de uma mãe sábia que ia visitá-lo todos os anos, levando bênçãos para a vida dele. Eu vou falar daqui a pouco de mais uma mãe maravilhosa, mas nesse momento eu quero chamar a nossa segunda preletora da noite. Amém, graças a Deus. Mais uma vez, muito boa noite. Nós também sabemos que na palavra de Deus não existem mães, somente mães que fazem coisas boas, que fazem. Mas existem aquelas mães também que fazem coisas erradas, que as motivações são erradas. E não vamos estar aqui conhecendo, nós que já temos conhecimentos da palavra de Deus, que também na Bíblia existem mães que fizeram e hoje em nosso país, no mundo inteiro, existem mães ingratas que fazem coisas que não que Deus duvida, mas que o ser humano duvida.
Gênesis 25, versículo 19 e 21, e Gênesis capítulo 27, versículo 7, fala de uma mãe chamada Rebeca. Rebeca era uma mulher que casou com Isaac muito nova. Passou-se 20 anos e ela não podia dar filho porque era estéril. Rapidinho, mas vamos criar aqui essa Bíblia. Ela era uma mulher estéril. E a história diz que Isaac orou ao Senhor para que sua esposa pudesse ser agraciada pelo nosso Deus. Então Rebeca teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Então essa mãe, muito abençoada, fez algo negativo que para nós foi algo muito ruim, principalmente para os nossos filhos. E para fazer essa mensagem eu pedi ajuda de 3 jovens, porque eu não queria fazer só, eu queria ouvir o que o jovem acha da história. O tema dessa mensagem é: como mãe, não devemos ter filhos prediletos. Ser mãe para muitos é um privilégio. Colocar Deus em primeiro lugar e viver em sabedoria divina. Mas, ao colocarmos os nossos planos em primeiro lugar, terceirizamos a nossa honestidade, o nosso respeito e principalmente deixamos de honrar a quem de fato e de verdade merece ser priorizado em nossas vidas, que é o nosso Deus. Então eu perguntei para uma jovem muito bonita, por sinal, eu disse: minha filha, o que você pensa, o que você acha que leva uma mãe a ter filhos prediletos? Ela disse: é muito simples, pastora. Pelas atitudes dos filhos. Olha. Ela disse que uma das coisas que leva uma mãe a ter filhos prediletos é pela atitude de filhos. Porque tem filhos também que são umas bênçãos, precisam ser. E a história de Rebeca era que Esaú era um homem do mato, gostava de caçar. Jacó não, ficava mais em casa. Eu creio que ela agradava demais Jacó. Pelo fato de Jacó estar mais com ela todos os dias, ela amou mais, privilegiou mais e esqueceu de Esaú. Eu perguntei para um jovem: meu filho, o que leva uma mãe a ter filhos prediletos? Ele me respondeu: pastora, é a falta de amor para com os outros filhos. Olha a mentalidade dos jovens. Quando nós deixamos como mãe de amar todos os nossos filhos, se eu tenho 5 filhos, eu devo amar todos igual. Ah, pastora, mas é muito difícil. Mas não é impossível. Você dê a luz a 5, como que pode amar só um? Ou privilegiar outros? Essa mulher fez isso. Eu perguntei para um jovem ainda, mais um rapaz. Ele disse: pastor, o que leva uma mãe a ter filhos prediletos? São afinidades interrompidas. Ele nem estava muito acusando a mãe, está dizendo que os filhos se distanciam dos pais, só procuram quando querem algo, e isso também distancia a mãe de um filho. Essa foi a opinião do terceiro rapaz. Afinidade, a convivência interrompida. Então vamos ter cuidados, nós que somos mãe. Vamos observar nossos filhos. Como é que está a nossa convivência? Para nós não termos vivermos como Rebeca nesse momento. Motivações erradas. A motivação errada fez Rebeca tomar atitudes de enganar seu esposo, trocando os filhos na hora da bênção. A bênção é para todos os nossos filhos. Nós precisamos colocar nossos filhos no altar de Deus. Eu conheci um colega de trabalho, cachaceiro. Às vezes ele ia para o trabalho cheio, debaixo da noia.
E um dia eu fui trabalhar na eleição, um trabalho onde a mãe dele, olha, na escola onde a mãe dele trabalha. E ela disse assim: eu sei que meu filho trabalha lá com a senhora. Cuide bem do meu filho, que eu só tenho esse filho. E eu pensei que ela só tinha aquele filho. E eu cheguei, eu disse: a sua mãe falou tão bem de você, disse para me cuidar bem de você, que ela só tem você. Aí ele ficou chateado. Ele disse: eu odeio a minha mãe por isso. Aí eu me espantei, já que a mãe tinha elogiado tanto aquele garoto. E de repente, quando eu dei a notícia para ele, ele se revoltou. Eu disse: por que você está agindo assim? A sua mãe está dizendo que ela só tem você. Ela disse: ela é uma mentirosa, mamãe é uma safada. Mamãe tem 3 filhos comigo. Eu não gosto quando ela fala assim. Olha, o filho, uma pessoa tão errada, vivendo no opróbrio, dizendo que não concordava com a atitude de sua mãe. Mas a atitude errada leva Jacó a aceitar a atrocidade de Rebeca e fazer com que pegasse a bênção do seu irmão. Com relação às atitudes de Rebeca, o seu lar foi encharcado de desonestidade, de desrespeito, de desonra à família e conflitos entre irmãos, entre nações. Porque o Senhor lá atrás tinha falado para ela que dentro do ventre dela tinha 2 nações. E com essa atitude, com essa motivação de Rebeca errada, ela levou conflitos para dentro do seu lar. Não só dentro do seu lar, para dentro de 2 nações. Então que nós venhamos observar mais o que acontece ao nosso redor, dentro da nossa casa. O amor pelos filhos tem que ser algo natural e igual. Mas em excesso se torna presunçoso e pretensioso. Tudo isso aconteceu. Rebeca se tornou uma mulher presunçosa, pretensiosa. E seus filhos pagaram muito caro. Os filhos de Jacó pagaram caro. Principalmente José. Mas graças a Deus que essa maldição acabou em José. Diga amém. Se por um acaso nós como mãe tomamos por algum motivo esse tipo de atitude, de abençoar mais um, de abençoar, deixar de abençoar outro, que nós venhamos repensar e colocar em prática a verdade do Senhor. E observar que tudo aquilo que Rebeca fez de errado prejudicou em muito a sua vida, não só conjugal como familiar também. Muito obrigada pela sua presença. Que honra, que privilégio. Falei para o meu pastor, que enrascada o Senhor me coloca. Amém? Mas eu, queridos, também fiquei com a responsabilidade de falar de mães que também não deram um bom exemplo. Amém? Eu vou ler aqui rapidinho, só para a gente ter uma base. Então, aqui, Juízes 9, de 1 em diante, diz o seguinte: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos da sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família da sua mãe: pergunte a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem. Lembre-se de que eu sou sangue do sangue de vocês. Os irmãos da sua mãe repartiram tudo que cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é o nosso irmão. Eu vou parar por aqui porque é muito longo. Queridos, eu pesquisei o nome dessa mãe e ela não tinha nome. A palavra diz aqui que ela era uma concubina. Então, concubina era uma mulher que ela tinha um relacionamento ao qual ela não era casada. Amém? E devido a isso, queridos, eu coloquei aqui: no decorrer de nossas vidas, fazemos escolhas, e ao tomar decisões, é crucial considerar suas razões.
avaliar suas possibilidades e quais serão os impactos futuros das mesmas. Então, tudo que a gente planta, tudo que a gente colhe, tudo que a gente planta, em qualquer âmbito da nossa vida, seja na nossa vida, seja na nossa família, a gente vai colher. Amém? E por aí você já pode parar e analisar que essa mulher ela não teve uma atitude, né? Porque ela aceitou ser uma concubina. E segundo aqui o que eu pesquisei, diz o seguinte, que ela vivia na casa dos seus pais. E então, Elimeleque, que era o seu filho, ele não tinha ele não tinha tipo um vínculo com o seu pai, porque ele vivia em casa materna. Amém? E eu coloquei assim um tema dessa mensagem, aprendendo com as atitudes erradas de Abimeleque. Abimeleque, ele foi um rei de Siquém, que aqui diz, né, filho de Gideão, através de uma concubina. Envolve um casamento matrilinear, onde a esposa vivia na casa de seus pais e os filhos ficam pertencentes a um clã materno, quer dizer, eles ficam pertencentes ao grupo ali da família da sua mãe. Amém? E o primeiro ponto que eu coloquei, assim, que Elimeleque teve, por a atitude que a sua mãe tomou, pela decisão que a sua mãe tomou, que você pode ler o capítulo de Juízes e ver mais tarde, problemas de relacionamento com os familiares de seu pai. Amém? A falta de um bom relacionamento pode desencadear um sentimento de culpabilização, ou seja, um espírito de vítima. Amém? Então, a falta de um bom relacionamento, seja com seu pai, querido, seja com sua mãe, ele pode causar um sentimento de culpabilização. Ah, eu não consigo, eu não posso, porque é culpa de fulano. E eu falo isso, queridos, de experiência própria. Eu fui adotada e eu tinha muito problema com a minha mãe. A minha mãe que me gerou, eu tinha muito problema. E eu colocava muito a culpa na minha mãe. Tudo que acontecia, eu dizia, eu não consigo, eu não posso. É culpa dela, porque ela me deixou, porque ela me abandonou. Mas isso mudou, queridos, a partir do momento que Jesus, ele entrou na minha vida. E eu louvo e glorifico ao Senhor por causa disso. Porque hoje eu não posso, eu não me martirizo mais. Eu não me faço de coitadinha, porque hoje eu sei que eu sou em Cristo. Amém? Amém. O segundo ponto, queridos, que eu coloquei assim, Elimeleque, ele foi um matador de sonhos. Leia, queridos, Juízes 9, que você vai analisar bem. Elimeleque, para ele conseguir o trono, ele matou 70 dos seus irmãos, 70 pessoas. Ao matar essas 70 pessoas, queridos, ele matou sonho de pessoas de construir famílias. Sonho de pessoas de ter algo próprio. E mais uma vez, queridos, eu coloco eu como exemplo. Porque, queridos, muitas vezes você não pode matar o sonho de outro irmão. Eu não tenho esse costume, graças a Deus, de ficar querendo matar o sonho do outro irmão. E eu até sempre falo isso com meus filhos. Eu chamo muita atenção quando eu vejo que, alguém fala, eu tenho um sonho disso, e eles ficam brincando, zoando, e eu chamo muita atenção. Eu não tinha esse costume. Mas, muitas vezes, você, querido, eu e você, precisamos ter muito cuidado, porque você pode matar o seu próprio sonho. Você pode estar matando aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Hoje, eu estar aqui é uma promessa de Deus sobre a minha vida. Amém? Há muito tempo atrás, eu recebi uma promessa de Deus na minha vida. E muitas vezes, queridos, eu era uma pessoa muito ansiosa. Então, muitas vezes, por a gente não ver a promessa de Deus se cumprindo, a gente se frustra. A gente pensa que não vai conseguir. E eu, querido, estava matando os meus próprios sonhos. Eu cheguei com a minha discipuladora, que é a pastora Elvira, e eu falei para ela. E ela falou assim, Alessandra, toma cuidado. Ela falou, porque você pode estar atrapalhando aquilo que o Senhor, Ele quer fazer na tua vida. Então, o que eu quero dizer, querido,
que nós não sejamos como Abimeleque. Você não precisa matar o sonho de ninguém, nem o seu mesmo, porque na hora certa as coisas elas irão acontecer. Amém? Eu coloquei também um outro ponto, né? A falta de honra. Problemas de honra com os pais podem desencadear por diversas razões, desde diferenças de opiniões, valores e crenças. Se você também for ler lá em Juízes, você vai ver, né, tudo o que aconteceu. Então, Elimeleque, ele estava sofrendo também pelas consequências, pelas atitudes que os pais tomaram lá na frente. Então, ele foi criado pela família materna. Então, geralmente, quando a gente não tem aquele vínculo de amizade, né, com o outro lado, se torna muito mais difícil, porque cada um tem a sua opinião, né? Cada um tem a sua opinião. E com isso, queridos, é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as escolhas, com as atitudes, com aquilo que nós temos plantado. Eu posso dizer para vocês que eu tenho orado, eu tenho batalhado, eu tenho pagado um preço pela minha família, porque eu também fiz muitas escolhas erradas. E só agora com o Senhor, que o Senhor tem tratado, tem trabalhado na minha vida em relação a isso. E eu louvo a Deus. E com isso, queridos, pela atitude errada da mãe de Elimeleque, que ela não tem nome, né? Eu pesquisei, só apenas concubina, né? O seu filho, ele teve uma morte trágica. Independente de qualquer dificuldade que você possa ter passado em sua vida, Deus sempre fará justiça por você. Elimeleque, ele matou 70 dos seus irmãos, né? Causou um grande alvoroço, causou uma grande tristeza para a sua família. E nada fica impune diante do Senhor. Nada fica impune. Ao chegar em sua casa, eu vou ler aqui rapidinho, Juízes 9:53. Juízes 9:53 diz o seguinte: uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e rachou-lhe o crânio. Tome cuidado com as escolhas que você tem feito, porque tudo que você faz, tudo que você escolhe, vai respingar nos seus, tanto de bênção como de maldição. Amém? Aceite as consequências de suas decisões, sejam elas boas ou ruins. Elas fazem parte de um processo de aprendizado e crescimento em todos os aspectos da sua vida. Tudo que você decide plantar, seja um bom ou ruim, você vai colher. E eu espero que eu e você venhamos somente plantar coisas boas, para que nós possamos colher muitos frutos em nome de Jesus. E essa era a palavra, amém? Aleluia. Que igreja linda, maravilhosa. Queridas, nós vamos falar, hoje nós celebramos o Dia das Mães, né? E essa data ela nos convida a falar sobre o amor, sobre o cuidado, sobre a sabedoria dessas mulheres maravilhosas que Deus colocou nas nossas vidas como nossas mães. E nós vamos olhar para uma história poderosa, que ela vai muito além de julgamentos. Ela trata-se do verdadeiro coração de uma mãe. E como tema dessa mensagem, a gente traz o coração de uma mãe, o amor que se sacrifica. Essa história, queridos, ela está lá em 1 Reis 3, do 16 ao 28. Depois você lê a história, mas a gente vai contar um pouquinho da história para você. Ela se trata de duas mulheres, duas prostitutas que conviviam na mesma casa, né? E elas tiveram filhos quase que ao mesmo tempo. A primeira teve um filho, logo 3 dias depois a outra teve outro filho. E ocorre que durante a noite, uma das mães,
ela dormiu por cima do seu filho e a criança morreu. E aí gerou um conflito, né? Gerou um desespero. E no gesto desesperado dessa mãe, que o filho, quando ela acordou, estava morto, o que ela fez? Ela trocou as crianças, né? Trocou o seu bebê. Pegou o bebê da segunda mulher, colocou consigo, e pegou o seu bebê que já estava morto e colocou com a outra mulher. E isso virou uma situação para aquelas duas mães, né? Uma situação de dor, uma situação de conflito, mas também de acusações, mas também, queridos, de revelação. Ambas diziam ser a mãe daquela criança que estava viva. E aí elas foram diante do rei Salomão, né? Colocar a sua causa diante do rei, para que o rei desse o veredicto dele, que desse uma decisão. E às vezes, queridos, na maternidade, a gente vive situações difíceis. Quem nunca aqui passou na maternidade uma situação difícil, né? E uma situação de abandono, muitas vezes. Quem aqui não foi abandonado, né? Em algum momento você precisou e não estava lá o que você estava precisando naquele momento. Momentos de escassez também. Às vezes, na maternidade, a gente passa, sim, momentos de escassez. Às vezes, a gente abre mão de determinadas coisas em função dos nossos filhos. Sofrimento, passamos por sofrimentos também na maternidade. Mas nesses momentos, querido, que o coração de uma verdadeira mãe, ele brilha com mais força, com mais intensidade, para proteger quem? O seu filho. É no momento de dificuldade, é no momento muitas vezes do desespero, que a gente tira forças, eu não sei de onde, vem do Senhor, eu acredito, né? Para enfrentar determinadas situações por conta dos nossos filhos. E aí a gente pode tirar algumas situações dessa história. Por exemplo, quando você lê a história, você vai entender melhor. Mas aí nós colocamos a sabedoria de Salomão. Queridos, aquelas duas mulheres, elas foram diante de Salomão. E Salomão, o que ele pediu de Deus? Ele pediu sabedoria. E naquele momento, naquela grande situação em que uma mulher dizia ser mãe e a outra dizia ser mãe da mesma criança, Salomão tinha que usar de sabedoria. Então, ele, guiado por Deus, né, ele determinou naquele primeiro momento uma solução chocante. Ele disse, tragam-me uma espada. E trouxeram-lhe a espada. Aí ele disse, partam a criança no meio. Deu uma banda para uma e uma banda para outra. Imagina. Mas aquilo era real, queridas? Não. Aquilo era só um teste. Por quê? Porque Salomão, ele não queria alcançar somente as palavras que estavam sendo ditas daquela mãe. Só o que uma dizia e a outra dizia, esse é meu filho? Não, esse não é o meu filho, esse é o teu filho. Ele queria alcançar os sentimentos daquela mãe. Né? E ele conseguiu. Assim como Salomão, Deus, ele conhece o nosso coração, queridas. Ele vê o amor genuíno que tem no coração de cada uma de nós, enquanto mãe. Deus vê a dor silenciosa em nossos corações. Deus vê também, queridas, o sacrifício que muitas vezes nós fazemos em função dos nossos filhos. Deus vê o que você e eu, nós fazemos pelos nossos filhos. Mesmo quando ninguém percebe, mas Ele vê. Um outro ponto que a gente pode colocar aqui é o coração que se entrega. Queridos, quando o rei Salomão, ele deu aquele veredicto, partam a criança no meio, o que a verdadeira mãe falou? Ele alcançou ali o sentimento daquela mãe naquele momento.
Ela disse: ah, meu Senhor, dai-lhe um menino vivo, de maneira nenhuma mate o meu filho. E ela preferiu, queridos, perder o seu filho do que vê-lo morto. Ela abriu mão do filho dela para outra mulher, que outra mulher criasse, mas ela não queria ver aquela criança morta. Quantas vezes você já abriu mão de coisas em função do seu filho? Esse é o coração de uma mãe, o amor que se sacrifica. Ela sacrificou naquele momento. Ela abriu mão do seu direito para que o filho vivesse. Mães fazem isso todos os dias. Renunciam a si mesmas para ver os seus filhos bem. Elas oram em silêncio, lutam no secreto e amam de forma incondicional. Esse é o verdadeiro amor de uma mãe. Um outro ponto que nós podemos ver aqui é a questão da revelação da verdade. Salomão, ele reconheceu a verdadeira mãe. Quando ele viu que aquela mãe, ah, meu Senhor, não faça isso. Deixa, eu abro mão. Ela pode ficar com a criança. Então, ali o rei Salomão, ele percebeu quem era a verdadeira mãe. Aquela que demonstrou amor, e não apenas nas palavras. E ali naquele momento, queridas, o povo, ele reconheceu a sabedoria divina nesse julgamento. A justiça, ela foi feita, porque o amor verdadeiro, ele venceu. Mãe, o seu amor nunca é em vão. Acredite nisso, nunca é em vão. Tudo que você fizer pelo seu filho, você vai ver os frutos mais na frente. E mesmo quando seus filhos não veem, muitas vezes nossos filhos, eles não veem o que a gente faz agora, mas mais na frente também eles vão ver. E eles não veem agora, mas sabe quem vê? Deus. Deus vê o sacrifício que você faz. E é uma recompensa para cada lágrima que você derrama, para cada oração que você faz, para cada noite que você passa em claro, em função dos seus filhos. E para a gente concluir, queridas, o coração de uma mãe, essa frase ela me chamou muita atenção. O coração de uma mãe é um reflexo do amor de Deus. A gente pode fazer um pequeno comparativo, porque eu imagino o amor de Deus, ele transcendental. Porque Ele deu o seu único filho em função da minha vida e da sua vida. E o amor de uma mãe, ele pode ser comparado ao amor de Deus, que é o amor que protege, é o amor que doa, é o amor que perdoa, é o amor que insiste. E hoje nós agradecemos a Deus por todas as mães que estão aqui nesse lugar, por todas as mães da nossa cidade. Que você, mãe, seja lembrada como aquela que lutou pelo bem dos seus filhos com sabedoria, com fé, com muito amor, que só Deus pode explicar. E você que é mãe e tem enfrentado lutas, confie em Deus. Ele é o justo juiz. E você que é filho, valorize a sua mãe. Ame-a, abrace-a. Ouça hoje e todos os dias. Em Êxodo 20:12 ele diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Amém, queridas? Então, feliz Dia das Mães para todas nós. Amém. Ixi, vai ficar despertando isso aqui agora. Bom, gente,
Eu vim falar de uma última mãe aqui, que eu acredito que vocês saibam quem é, né? Uma mãe que foi um grande exemplo para nós, que é muito amada para nós, por nós cristãos. Tem até alguns religiosos que dizem que nós não amamos essa mãe, mas nós amamos demais essa mãe. Eu quero falar um pouco sobre Maria, a mãe do nosso Salvador. Amém? Ela não é maior do que nós, não é maior do que o nosso Senhor, mas foi usada como instrumento para trazê-lo ao mundo. E o que nós aprendemos com Maria, mãe de Jesus? Nós aprendemos fé e obediência. A história de Maria, desde o anúncio do anjo até a sua permanência com Jesus, ela demonstra a importância da fé e da obediência a Deus, mesmo sem entender completamente o plano divino. Eu quero que você, às vezes a gente lê a Bíblia e lê assim, sem refletir muito sobre a palavra de Deus, né? Mas se você for ler as passagens que falam sobre Maria, você vai ver que é uma jovem que possivelmente tinha entre 14 e 15 anos, porque os judeus se casavam muito cedo. Então, ela era muito jovem. E ela, tendo sido casada dentro do judaísmo, ela sabia quais seriam as consequências para uma mulher que estava noiva, estava prometida a alguém, e que seria tido como uma adúltera. Maria, ela grávida, ia ser tida pela sociedade como adúltera, mas ela não temeu, porque ela estava obedecendo a Deus. Ela sabia que Deus ia dar o livramento no meio da tormenta para ela. Então, em momento nenhum, eu acredito que Maria duvidou do que Deus poderia fazer. Então, ela foi uma mulher de muita fé e de muita obediência, mesmo correndo o perigo de morte. E é isso que nós precisamos ser como cristãs, mães. Confiar no Senhor naqueles momentos de dificuldade que virão no decorrer da criação dos nossos filhos. Eu sei que já teve momentos que você teve muitos problemas na criação dos seus filhos e que você confiou no Senhor que Ele poderia operar grandiosas coisas. Você teve uma fé também, como Maria teve fé. Né? Você obedeceu os direcionamentos que foram dados pela sua liderança com relação àquele problema específico que você estava passando. Então, com ela, nós aprendemos sobre fé e obediência. Nós aprendemos também sobre humildade e serviço. Apesar da sua posição especial como mãe de Jesus, Maria sempre agiu com humildade e serviu aos outros, demonstrando que a verdadeira grandeza reside no serviço. Nunca foi secreto para Maria o que ela iria passar e quem era aquele que ela estava carregando no seu ventre. Ela sabia exatamente quem era aquele que ela carregaria, porque foi revelado para ela desde o começo que ela carregaria no seu ventre o Filho de Deus. Então, não era segredo, né? E ela sabia também, porque Jesus foi revelando para todos o que ia acontecer com ele, para os seus discípulos, e Maria, ela sempre estava próxima e era a mãe do Salvador. Então, não era segredo para ela o sofrimento também que ela iria passar. Não é verdade? E também, gente, tem uma referência na Bíblia que diz assim, está aí fora a tua mãe e os teus irmãos. E Jesus diz assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão comigo o tempo todo, né? Maria, como mãe de Jesus, ela poderia se exaltar, mas eu sou a mãe dele. Não, a gente não vê essa referência. A gente vê Maria o tempo todo se colocando no seu lugar como serva. Ela mesma entendia que ela era uma serva do Senhor e Salvador que saiu do seu ventre. Né? No momento do primeiro milagre de Maria, ela não se exaltou, ela agiu com humildade. De Maria, não, do Senhor Jesus, ela não se exaltou, ela agiu com humildade, que foi a transformação da água em vinho. Né? O que tenho eu contigo, mulher? Jesus sabia que ele era filho de Deus. E sabia que ela não era nenhuma deusa, como se diz hoje em dia. Maria não é intermediadora entre nós e Deus. Só tem um intermediador entre Deus e os homens, e é Jesus. E Maria tinha esse papel, ela sabia, ela tinha humildade para reconhecer que nela não estava divindade. Divindade estava naquele que ela tinha carregado no seu ventre. Então, ela tinha humildade para reconhecer isso e agir com humildade diante do seu filho.
Outra coisa, entrega e perseverança. Maria permaneceu ao lado de Jesus durante toda a sua vida, mostrando um amor inabalável e uma entrega total, mesmo em momentos de sofrimento. Ela nos inspira a perseverar em nossa caminhada com Deus, mesmo diante de sofrimentos. Outra coisa, acolhimento e confiança. Maria acolheu com generosidade o anúncio do anjo e confiou plenamente no plano de Deus, mesmo sem saber o que o futuro reserva, como eu já falei para vocês, né? Ela poderia ser morta por ser considerada adúltera pelo seu povo. Ela nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Ela era um modelo de discípula. Maria é um exemplo de discipulado, educando Jesus na fé e na sabedoria. Ela nos mostra que o verdadeiro discipulado se manifesta no amor, no serviço e na obediência a Deus. Você pode dizer assim, mas pastora, Jesus era Deus, ele já tinha consciência que ele era Deus. Jesus veio para esse mundo e andou como nós andamos, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas necessidades. E Maria foi usada por Deus, junto com seu esposo José, que era José que vinha da descendência do rei Davi, né? Não Maria. A descendência do rei Davi estava no esposo de Maria, que nada tinha a ver. Foi só o pai que acolheu Jesus. O ventre que gerou foi o de Maria, mas José não teve nada biologicamente envolvido na situação. Mas junto com Maria, José educou, discipulou, encaminhou, ensinou a palavra para Jesus. Ensinou a caminhar, ensinou o Velho Testamento todinho. Jesus era mestre, porque ele conhecia, através dos lábios do seu pai e da sua mãe, a palavra de Deus. Então Maria, junto com seu marido, José, foram aqueles que discipularam Jesus, ao ponto daquele menino com apenas 12 anos de idade estar ensinando mestres nas sinagogas. Então, que grande papel essa mulher, né, debaixo da cobertura do seu esposo fez na criação do Filho de Deus. Amém? Então, que grandioso foi o papel dessa mulher na vida de Jesus. E nós amamos Maria de todo o nosso coração. Amém? Porque nós sabemos que ela foi aquela que disse assim, eu aceito. Pode me acontecer isso, isso, isso e isso. Posso ser apedrejada, posso ser morta. Que o pecado por apedrejamento, pelo adultério era o apedrejamento. Mas mesmo assim ela não temeu, porque ela teve fé e teve confiança naquele que estava dizendo para ela, vá e faz. E é isso que nós, como mães, precisamos também. Ter fé e confiança naquele que nos deu a promessa. Eu quero só, sem a autorização dela, até ela já desceu, eu quero só testemunhar sobre a Cris, que acabou de pregar, né, agora há pouco, antes de mim. A Cristiane, ela disse que, por ela ter passado muitos problemas no casamento, quando muito jovem, então, ela não queria isso para os filhos dela, né? E quando o filho dela chegou com ela, eu acredito que ele era também muito jovem, eu não sei se era 17 anos, eu sei que ele era muito jovem, junto com a moça que ele namorava, ele chegou e disse para ela que ele ia morar com aquela moça, e ela não ficou gostando nada. Aí ele insistiu, disse que ia de qualquer forma, aí ela disse, tá, tudo bem, só que vocês não vão ter filhos. Isso há muitos anos atrás, irmãos, muitos anos atrás. E aí, quando foi, ela passou por uma enfermidade, muitos aqui na igreja sabem, né, o tratamento que ela vem fazendo, tem confiado no Senhor, que o Senhor tem dado a cura, e para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem dado a cura mesmo para ela. E aí, eles fizeram muitos tratamentos, a esposa do filho dela não conseguia engravidar de nenhuma forma, eles já vinham tentando há muitos anos. Aí, nesse período de tratamento dela em Manaus, um dia ela chegou para eles e pediu perdão, né? E disse que abençoava eles, e que eles iam ter filhos, sim. E ela voltou para Óbidos, e poucos meses depois, acredito que 2 meses depois, se eu não me engano, o testemunho que ela contou para nós, eles ligaram muito felizes, que ela vai ser mãe de um netinho, primeiro netinho da Cristiane, né? Então, a visão que Deus nos dá
que os nossos lábios, a gente passa a entender quando a gente serve o Senhor, que os nossos lábios, eles têm poder de amaldiçoar, como mãe, como pai, e de abençoar. E no momento que você abençoa, você consegue quebrar uma palavra que você tinha lançado sobre a sua prole, sobre a sua geração. E foi isso que a Cristiane fez. Ela lançou uma palavra que a nora dela ia gerar e que eles seriam pais. E não precisou passar por nenhum tratamento mais. Porque pouco tempo depois ela estava grávida. E vai vir agora o sobrinho do Reinaldo com a Geise aí. Amém? Então, a confiança que ela tem no Senhor para poder... É a mesma confiança que todas nós precisamos ter. Você tem uma filha que não pode gerar, você vai lá e abençoa que ela vai gerar. Você tem um filho que não consegue largar as drogas, você vai lá e abençoa seu filho que ele vai largar as drogas. Você tem um filho que ele não consegue parar de beber, você vai lá e abençoa a vida dele e diz que ele será um grande homem de Deus. Você chega aqui, já guarda lugar para ele, você vai dizer para o Senhor que você declara sobre a vida do seu filho que ele vai servir junto com você. No mundo espiritual isso já foi feito, e aqui no mundo físico isso aqui vai se realizar pela sua fé e pelo poder das suas palavras em nome de Jesus. Nós precisamos ter fé e confiança que Maria teve. Amém? E nesse momento eu quero que você fique de pé ao lado da sua família, que nós vamos orar juntos, nessa mesma fé e nessa mesma confiança que eu estou falando. E